Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo de hoje é muito importante para quem tem trauma com mãe, para a gente conseguir transformar, para a gente conseguir entrar num nível de prosperidade, de abundância. Eu já vou começar o vídeo bem direto. Ela errou, sim. Ela estava completamente errada, inconsciente, sim. Nós estamos cheios de mães nesse mundo que humilham, que maltratam, que abusam, que não sabem lidar com os próprios sentimentos e colocam nos filhos todo o lixo emocional que ela já tem por dentro. A gente está cheio de mãe castrada. A gente está cheio de mãe que tem raiva no coração. E claro, vindo de uma sociedade e de uma geração em que as coisas eram muito bem escondidas debaixo do tapete, a gente está falando de uma pessoa que parece, aos olhos da sociedade, a mãe perfeita. Que parece a mãe perfeita. E a criança que cresce com uma mãe cheia de problemas emocionais e psicológicos, automaticamente vai sofrer até a vida adulta dela. Então, se você está sofrendo, se a sua mãe te fez sofrer, se você não consegue esquecer, se você se sente sem alma neste momento, se algo está faltando, esse vídeo é pra você. Esse vídeo a gente vai ter que ir bem profundo. Eu vou falar coisas que vão te incomodar. E me perdoa se te incomodar, mas eu quero que você entenda que eu sou a pessoa que mais preciso sempre me lembrar disso. E a gente precisa estar com o coração aberto e humilde para entender e conseguir transmutar essa raiva, essa sensação que a gente tem dentro do coração, tá? Gente, além, muito acima, muito antes dessa pessoa ser sua mãe, ela era uma criança, um adolescente. Ela é um adulto. E quando a gente para e coloca a culpa na nossa mãe, quando a gente vê a nossa mãe como um monstro e a gente vive a vida culpando essa pessoa, nós não estamos olhando o amplo. A gente não está tendo uma visão ampla em relação ao que realmente está acontecendo. E a gente também não está tomando responsabilidade pela nossa vida, porque a gente está realmente culpando uma outra pessoa. Que eu concordo, te machucou, concordo plenamente que o que ela te passou não é nada saudável, não é nada bonito, não é nada de se aplaudir. Porém, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Numa sociedade psicopática, numa sociedade onde tudo tem que ser decidido como isso é o certo, isso é o errado, não tem como uma pessoa não ser castrada emocionalmente. E se a gente tá falando de mãe, eu vou muito mais além, e aí eu vou falar o ponto principal que faz com que as pessoas maltratem umas às outras. Nós mulheres, principalmente nossas mães, foram adestradas. Foi dito como se deve viver a vida, sem ser respeitado a alma daquele ser humano. Foi dito e essa criança cresceu acreditando que sim, essa é a melhor maneira de viver a vida. Essa criança cresceu sem se perguntar, eu digo essa criança, sua mãe, né, as mães que realmente não conseguiram passar amor. Ela cresceu entendendo que tudo aquilo no fundo do coração que ela queria não era válido, não era algo decente, não era algo correto de se fazer.
Sendo que eu entendo que existem muitas regras que ajudam ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, mas existe muita coisa que os seus avós, tataravós e etc. fizeram, que castraram a pureza, castraram a identidade dessa pessoa. Além disso, tanta repressão sexual, os homens que hoje já são pervertidos, naquela época eram muito mais. Então você está falando de uma mulher que cresceu numa sociedade onde colocaram um tampão de visão, onde ela não consegue olhar em volta dela e que ela acredita que determinada maneira de viver é a única opção que ela tem. Isso a gente consegue ver observando as pessoas dessa geração. Você conversa, elas recriminam as outras opiniões. Então, uma mente inflexível é uma mente que não consegue ver além. Uma mente inflexível é a mente do ódio, da raiva. Uma mente inflexível é aquela que recrimina, que maltrata. Enquanto uma pessoa é inflexível, enquanto uma pessoa só enxerga isso, ela não vai aceitar o outro. E aí chega você na vida dessa mulher que já tem um lixo emocional muito grande, que tem uma vida sofrida mesmo sem ela perceber, porque ela não consegue ver, que já é castrada sexualmente, ela não tem nem 30% do poder sexual de uma mulher. Ela nunca atingiu isso, ela não está conectada com a força vital da vida, nem nós também não estamos conectadas, a gente ainda precisa atingir isso. E vem você na vida dessa pessoa, vem você trazendo à tona, levantando nas emoções dessa mulher, nas emoções dessa mãe, tudo o que ela sempre escondeu dela mesma. Você mostra para ela um outro caminho que foi dito para ela que é errado. Um outro caminho que talvez ela mesma não aceite nela mesma. E aí acontece isso, toda essa repressão. Ela não te aceita, porque ela não sabe como te aceitar. Ela não sabe como te entregar. Integrar. Ela não sabe como te perceber como pessoa, porque ela mesma não se percebe. Ela mesma nunca parou para olhar para dentro e sentir, será que isso está errado? Ela nunca se perguntou se a atitude dela está errada. Ela age automaticamente de acordo com aquilo que ela percebeu. Então, se vem um filho desafiador na frente dessa mulher, o caminho mais fácil e o caminho mais automático é colocar e projetar nessa criança todo o lixo emocional que já existe dentro dela. Então, gente, se a gente for culpar mãe ou pai, a gente tem que culpar avô e avó, todos os familiares em volta naquela época, tataravô, bisavô, toda geração a gente tem que culpar. O que não faz sentido. Não faz sentido a gente culpar sem a gente olhar de uma maneira mais ampla a nossa vida e a vida dos outros. E entender que os problemas psicológicos que a sua mãe tem, todas as emoções que ela tem guardado, por mais que na sociedade pareça que ela esteja feliz e que ela seja a mãe exemplar, eu quero que você entenda que ela vem de uma geração onde eles são profissionais em colocar a sujeira embaixo do tapete. A gente sabe que as famílias, as estruturas familiares adoram mostrar para os outros que nós somos a família perfeita. Quando na verdade não é isso que acontece e nunca vai acontecer. Só vai acontecer quando a gente tem uma humanidade que já é consciente dos nossos próprios atos e erros
E aí a gente vai passar para os nossos filhos a pureza, sem a mínima vergonha das nossas sombras e das nossas luzes. Então, essa culpa, gerar a culpa, apontar o dedo, né? Não faz sentido. Não faz sentido porque eu quero também te convidar a fazer uma pergunta poderosa para você. Eu quero que você se pergunte, a partir de toda a humilhação que você recebeu da sua mãe, de todo o maltrato, de todas as coisas que vêm nesse teu coração agora, em que áreas da sua vida você está se maltratando, se humilhando, ou até pior, maltratando o seu parceiro, os seus filhos, brigando, sendo impaciente, sendo impulsiva, humilhando? Que áreas da sua vida você está sendo inflexível e você está sendo violenta e violento? Quais são os momentos que você pode parar e falar assim, no que eu mais erro com as pessoas que eu amo? Porque se você ainda tem raiva, se você ainda não entendeu e integrou que a sua mãe viveu algo antes de te ter, que ela não poderia simplesmente decidir ser mãe, você nasceu e esqueceu o passado dela. Enquanto você não entendeu isso, você ainda repete esse mesmo padrão. Ou com você mesma, ou você se rejeita, ou você se humilha em diversas formas, ou você acaba humilhando e machucando outras pessoas. E são as pessoas mais próximas de você. E não se engane com essa ideia de que você tem bom coração, porque alguém que foi tão maltratado não pode ser só bom. A gente tem a tendência de repetir. Se a gente é maltratado, automaticamente o nosso corpo, a nossa mente responde com maltratos inconscientes. Não é sua culpa, é inconsciente. Eu não quero que você se culpe, por favor. Então, quando eu entendo essa responsabilidade, eu olho para a vida da minha mãe, eu entendo que ela realmente é uma pessoa com nível de consciência nesse assunto, na questão do amor, muito baixo. Ela não tem amor dentro, por isso ela não pôde me dar. Ela não tem, por mais que ela pareça feliz, não tem. E eu entendo que isso é a vida dela. Eu separo, eu me desalinho com a vida dela. Eu paro de tomar responsabilidade pelos erros do outro. Os erros do outro é do outro. Se ela errou comigo, o problema é dela. Quem vai resolver isso na vida é ela. Karma existe, gente. Se você ainda não percebeu isso com a sua própria experiência, comece a maltratar as pessoas e depois me diga qual vai ser o resultado disso. Karma existe. A gente às vezes até esconde dos outros que a gente está sofrendo, mas o karma tá ali, dentro de nós. Você começa a ser consciente dos seus erros. Você começa a ser consciente da dor que tudo isso te trouxe e qual é a luz nessa dor. Qual é o lado positivo dessa dor e de que forma eu posso contribuir com o mundo para que as pessoas que sintam essa dor comecem a ser felizes. De que forma eu posso olhar para mim primeiro e analisar o que eu preciso melhorar, como eu posso me tornar uma pessoa mais amorosa antes de julgar quem não foi ou quem não é amoroso comigo. E é aí que todo o milagre acontece. No momento que você tem essa consciência de que, graças a, óbvio, um determinado momento na sua vida, alguém te machucou, você começa a se machucar e machucar aos outros. Então, como a sua vida é hoje, no momento presente, quem tem responsabilidade por isso não é a sua mãe, é você. Quem tem responsabilidade por uma transformação é você. Quem tem que se tornar uma pessoa melhor para daí as coisas em volta começarem a dar certo é você.
Aí você pode me falar, mas foi ela que começou, foi ela que criou esse ódio em mim, eu era uma pessoa boa. Tudo bem, eu entendo. Mas tem gente, e eu vou te pedir desculpa por isso, tem gente que a ignorância não vai acabar. Tem gente que não vai conseguir enxergar e tem gente que vai morrer acreditando que é a pessoa mais certa do mundo, quando na verdade isso não existe. A gente está errando e aprendendo, somos mestres um dos outros. Então não adianta a gente esperar que a outra pessoa peça perdão, que a outra pessoa entenda o que você sentiu. Não, você tem que entender o que você sentiu. Você tem que compreender o que aconteceu no seu coração e a partir daí você vai começar a agir o contrário disso. Você vai tomar atitudes na sua vida que são o contrário do ódio e do medo. Porque daí você vai parar de repetir aquela sementinha que a sua mãe plantou. Automaticamente e inacreditavelmente, os nossos pais mudam quando a gente muda. A nossa realidade muda quando a gente muda. Sem contar que a prosperidade só chega a partir do momento que a gente entende a pessoa que nos colocou no mundo. Entender não é aceitar. É só entender e compreender. E respeitar que esse processo é dela, não seu. Como que a gente faz isso? Com muita meditação, com técnicas terapêuticas para autoconhecimento. A gente faz isso sendo mais humilde. A gente faz isso olhando além do nosso ego, além do que a gente sente. A gente sente dor, tal pessoa me ofendeu, que raiva dela? Sim. Mas o que será que deve ter acontecido para hoje eu estar sendo vítima dessa pessoa? Eu gosto muito de sempre colocar essa pergunta, porque aí você se torna mais compreensivo. E eu gosto muito também de te falar, a partir de todo esse passado, de toda essa sociedade que foi criada com muita repressão, se coloque por um minuto no lugar de uma mulher que não podia ter voz, que não podia liberar a sua sexualidade, que muitas vezes sofreu vários abusos sexuais, verbais. Se coloca no lugar de uma mulher que cresceu acreditando que só um caminho é o certo. Como você seria hoje? Então, esqueça essa ideia fantasiosa de que mãe é amor, mãe é isso e aquilo. Mãe é humana. Mãe é fraca. Mãe, às vezes, não está pronta para o amor e não consegue dar amor. Então, é o seu papel encontrar o amor dentro de você. Resgatar com tudo aquilo que ela falava, que você estava errado e tudo que ela te humilhava, volte. Lembre dessas características. E seja fiel dessa vez a essa característica. Não escute mais essa voz materna. E aí você vai encontrar o amor por você mesma, por você mesmo. E é aí que a vida se transforma. Eu sei que ficou longo. Eu espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo. Qualquer dúvida, me escrevam. Se eu não fui clara, porque eu sei que eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso, mas se eu não fui clara, por favor, não me entenda mal. O que eu quero dizer, a minha mensagem final é que nós somos humanos, todos erramos, e que não é necessário perdoar. Só é importante compreender o que está acontecendo, para que a gente esqueça do outro e comece a viver a nossa vida. Porque a vida do outro, ele vai resolver sozinho. E sim, a justiça sempre vem, de uma forma ou de outra. Confia na sua vida. E seja feliz, esquece a raiva. Não fica ressentindo, ressentimento é ressentir. Não se mate por dentro, não permita. Ajude quem já está se matando por dentro. Compreenda. Entenda que uma mãe que maltrata já está destruída internamente. Um grande beijo. Tchau.